Você já parou para pensar que, para o seu cachorro, ficar sozinho não é apenas difícil, é completamente antinatural? Na natureza, ele jamais se separaria da família, nem por um minuto. E é exatamente por isso que, quando você sai de casa, ele pode entrar em um estado de ansiedade que poucos tutores realmente entendem. Hoje, você vai descobrir por que isso acontece e como transformar a separação em um momento de calma, confiança e até felicidade para o seu cão. Na natureza, um cão nunca está sozinho, nem por um segundo. Desde o nascimento, ele vive cercado pela mãe, irmãos e outros membros da matilha, formando laços tão fortes que a separação simplesmente não existe. Cada caça, cada descanso e até o sono acontecem em grupo, lado a lado. Esse contato constante não é apenas afeto, é sobrevivência. E é exatamente essa herança que ele carrega até hoje, mesmo vivendo dentro de casa. O instinto de seguir o líder está gravado no DNA de todo cão. Se o líder se move, ele segue. Se para, ele descansa ao lado. Se entra em um ambiente novo, ele acompanha. Não é uma escolha consciente, é um comportamento moldado por milhares de anos de evolução. Na matilha, afastar-se poderia significar perder comida, proteção e até a própria vida. Por isso, para o seu cão, estar sempre junto não é um capricho, é a forma natural de existir. Agora, imagine esse animal, programado para viver em constante companhia, sendo inserido no nosso mundo moderno. Um mundo onde o tutor sai para trabalhar, estudar ou viajar por horas, deixando-o sozinho entre quatro paredes. Esse choque de realidades é o que dá início a muitos dos problemas que veremos a seguir. E quando esse instinto natural encontra o nosso estilo de vida, o resultado é um conflito silencioso, mas poderoso, que vai muito além do que parece. Enquanto na natureza a separação quase não existe, no nosso dia a dia ela é inevitável. Saímos para trabalhar, estudar, resolver compromissos e muitas vezes passamos mais tempo longe de casa do que com nossos cães. Para nós, é apenas rotina. Para eles, é como ser deixado para trás pela própria família. Essa diferença de percepção é o ponto de partida para a ansiedade de separação. E o impacto disso no comportamento do animal pode ser muito maior do que você imagina. O estilo de vida humano é, por definição, um quebra-cabeça para o instinto canino. Vivemos em casas fechadas, seguimos horários e realizamos atividades que não incluem o cão na maior parte do tempo. Enquanto estamos no escritório, na escola ou até no supermercado, o cão está confinado, aguardando sem entender por quê. Essa ausência de contexto é o que transforma a espera em angústia, e com o tempo, essa angústia vira hábito, um hábito nocivo. Mas o cenário recente adicionou uma camada ainda mais complexa a essa história, algo que mudou radicalmente a relação entre humanos e cães, e que, para muitos animais, foi um período de puro paraíso. Um momento em que a separação praticamente desapareceu, mas que também plantou a semente de um problema ainda maior. E é exatamente sobre esse capítulo recente e seus efeitos silenciosos que vamos falar agora. Você vai entender como um período de união sem precedentes acabou preparando o terreno para crises mais intensas. Durante a pandemia, milhões de cães viveram o que para eles parecia um sonho, companhia 24 horas por dia. Com famílias inteiras em casa, eles puderam seguir seus tutores em cada passo, da sala à cozinha, do sofá ao quarto. Essa proximidade constante reforçou ainda mais o vínculo natural de estar sempre junto. Para o cão, era como se a vida finalmente tivesse voltado ao que deveria ser. Mas havia um detalhe que ele não conseguia prever: aquilo não duraria para sempre. Enquanto para nós a quarentena foi uma mudança temporária e até desafiadora, para os cães foi a normalidade perfeita. Sem perceber, eles passaram meses sem vivenciar sequer minutos de solidão. Não havia tempo para se adaptar à ausência, nem oportunidade para desenvolver independência emocional. Cada refeição, cada cochilo e cada momento de lazer eram compartilhados, e isso criou uma dependência ainda mais intensa do que antes. O problema é que, quando as portas se abriram e a rotina voltou ao normal humano, o choque foi brutal. De um dia para o outro, aquela presença constante desapareceu, deixando um vazio difícil de entender. Para muitos cães, foi como perder o equilíbrio emocional de forma repentina. E é nesse ponto que a ansiedade de separação ganhou força como nunca antes.
Mas o que aconteceu a seguir mostrou que o problema não estava apenas no presente, e sim na forma como eles encaram o mundo. O contraste entre tudo junto e quase nada junto intensificou a ansiedade de separação como nunca. Cães que antes lidavam relativamente bem com a ausência passaram a apresentar sintomas mais fortes. Latidos excessivos, destruição de móveis e até comportamentos autodestrutivos se tornaram mais frequentes. A ausência prolongada agora vinha acompanhada de confusão e insegurança. E sem intervenção, essa nova realidade pode virar um ciclo difícil de quebrar. Mas existe uma boa notícia. É possível reverter esse quadro e ajudar o cão a lidar melhor com a separação. O segredo está em preparar o animal antes que a ausência se torne um problema. E isso começa com algo simples, mas que poucos tutores fazem: observar e medir o comportamento diário. Essa é a base para qualquer estratégia de adaptação. E é exatamente sobre esse primeiro passo que vamos falar a seguir. Você já contou quantas vezes por dia o seu cão segue cada passo seu? Pode ser 10, 20 ou até mais de 30 vezes. E isso revela muito sobre o nível de dependência dele. Esse comportamento não é apenas carinho ou curiosidade. É um reflexo direto do instinto de estar sempre junto. E quanto mais ele te segue, mais difícil será lidar com momentos de ausência. Por isso, medir é o primeiro passo para mudar. Observar e anotar esses movimentos cria uma espécie de raio-x do vínculo e da dependência. Se o número é alto, significa que seu cão não tem prática em ficar sozinho, nem por curtos períodos. Ao entender esse padrão, você consegue estabelecer metas realistas para a adaptação. Essa consciência evita mudanças bruscas, que podem piorar o quadro, e permite iniciar um treino gradual, respeitando o ritmo do animal. A partir dessa contagem, surge a estratégia que vai começar a mudar o comportamento. Uma técnica simples que transforma a separação em algo menos estressante e até positivo. E não envolve ignorar o seu cão ou deixá-lo sofrer para aprender. Trata-se de um processo inteligente que ensina a independência de forma natural. E é justamente esse método que vamos explorar no próximo passo. E se eu te dissesse que ignorar seu cão pode, na verdade, fazer ele te amar ainda mais? Parece cruel, mas é uma das chaves para reduzir a ansiedade de separação. A forma como você reage quando chega ou sai de casa pode reforçar ou aliviar o estresse dele. Exagerar nas despedidas e nos reencontros cria uma montanha-russa emocional no animal. E acredite, isso é um dos maiores erros que tutores cometem sem perceber. A solução está em transformar esses momentos em algo comum, quase sem importância. Ao chegar, evite falar com o cão ou fazer festa imediatamente. Espere ele se acalmar. Ao sair, mantenha o tom neutro, como se fosse apenas pegar um copo d'água. Essa neutralidade ensina ao animal que sua ausência não é um evento dramático. Com o tempo, ele começa a associar separações e retornos a algo normal e seguro. Esse controle emocional é um divisor de águas no processo. Mas não basta apenas mudar sua postura. É preciso oferecer ao cão algo para preencher o tempo sozinho. E aqui entra uma ferramenta poderosa que, se usada corretamente, pode mudar tudo. Uma técnica que combina estímulo mental e prazer para criar uma nova rotina positiva. Você sabia que um simples brinquedo pode ser o seu maior aliado contra a ansiedade de separação? Mas não estamos falando de qualquer brinquedo jogado no chão. O segredo está em escolher algo que estimule o instinto de caça e a resolução de problemas do cão. Brinquedos recheáveis, como o famoso Kong, podem manter o animal ocupado por longos minutos, e isso reduz drasticamente o foco dele na sua ausência. A lógica é simples. Se o cérebro do cão está concentrado em conquistar a recompensa, ele não tem tempo para sentir solidão. O ato de lamber, morder e manipular o brinquedo libera endorfina, causando uma sensação de prazer e relaxamento. Para potencializar o efeito, você pode recheá-lo com petiscos saudáveis e até congelá-lo. Assim, o desafio dura mais tempo e o entretenimento se prolonga. Esse tipo de estímulo é essencial para criar independência emocional.
Mas os brinquedos são só parte da equação. Eles funcionam melhor quando combinados com outra prática que reforça o equilíbrio do cão. Uma rotina que não só gasta energia física, mas também acalma a mente. E quando feita de forma estratégica, pode transformar completamente o comportamento do seu pet. É justamente sobre essa rotina poderosa que vamos falar no próximo tópico. Você acredita que apenas passear com seu cachorro já é suficiente para acalmá-lo? A verdade é que a maioria dos tutores erra ao pensar assim. O passeio certo não é apenas andar por andar, mas sim uma experiência que estimula corpo e mente. Quando você oferece um passeio com cheiros, pequenas pausas e desafios, o cão volta para casa mais feliz e equilibrado. E isso é um antídoto natural contra a ansiedade. Durante o passeio, o olfato do cachorro trabalha em alta performance, processando milhares de informações. Essa atividade mental é tão ou mais cansativa que correr atrás de uma bolinha. Além disso, inserir comandos simples e pequenas recompensas mantém o animal focado em você. Assim, ele associa o passeio à sua liderança e ao reforço positivo. Isso cria um vínculo forte e reduz a insegurança quando você não está por perto. Transforme sua saída em algo neutro ou até em um momento de expectativa boa. Você pode, por exemplo, entregar um brinquedo recheado segundos antes de sair. Ou ainda, deixar uma música ou som ambiente que seu cão já associa a momentos de calma. Esse condicionamento muda completamente a percepção dele. E quando o cachorro entende que sua saída não é uma ameaça, mas apenas parte da rotina, o estresse diminui. Se você chegou até aqui, já sabe que a ansiedade de separação não é um capricho do seu cão, mas sim um desafio real que precisa ser tratado com atenção. Com as técnicas certas, você não apenas melhora o bem-estar dele, mas também fortalece o vínculo que vocês compartilham. E acredite, um cão mais calmo significa uma vida mais leve e harmoniosa para você também. Então, se essas dicas foram úteis, deixe o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos, porque aqui, cada vídeo é pensado para transformar a relação entre você e o seu melhor amigo.